Desde 2019, muitas empresas, em especial as fabricantes de matérias-primas e produtos intermediários, têm buscado a Zona Franca de Manaus e migrado suas operações para a região. Muitas dessas empresas estão migrando suas operações para lá por conta do incentivo tributário que diz respeito ao crédito do IPI na saída dos produtos industrializados na região para outras regiões do Brasil. Meu nome é Thiago Milanese e nós vamos falar sobre esse benefício e como que ele funciona na prática para as empresas. A Zona Franca de Manaus, como nós já dissemos em outras oportunidades, é uma região que concentra uma série de benefícios tributários, federais e estaduais, principalmente os federais. No âmbito federal, as empresas, principalmente as indústrias instaladas na região, gozam de isenção do PIS e da COFINS na importação de matérias-primas e produtos intermediários, gozam de isenção do PIS e da COFINS na compra de produtos destinados à revenda na região provenientes de outras regiões do Brasil e gozam também, principalmente as empresas que produzem na Zona Franca de Manaus, de isenção do IPI na saída do produto industrializado na região com os benefícios da Zona Franca de Manaus destinados a outras regiões do Brasil. Ao longo dos anos, a legislação que diz respeito à Zona Franca de Manaus e aos seus benefícios, ela mudou muito pouco. Tivemos aí alterações relativas ao PIS e à COFINS, quando essas contribuições foram instituídas, relativas ao regime não cumulativo, mas de fato, o Decreto 288 de 67, que regulamenta os principais incentivos da região, ele mudou muito pouco de 67 para cá. Porém, não pode-se dizer o mesmo da Justiça. A Justiça, ao longo dos anos, vem reconhecendo para os contribuintes da região uma série de benefícios tributários que originalmente não estavam no texto da legislação. Os contribuintes ingressaram com ações judiciais pleiteando o reconhecimento desses benefícios e a Justiça pouco a pouco foi reconhecendo. Exemplo disso é a questão do PIS e da COFINS incidentes sobre as vendas internas. As empresas que estão fora da Zona Franca de Manaus e que vendem para a região não pagam PIS e COFINS. As empresas que estão na Zona Franca de Manaus, quando vendiam seus produtos para outras empresas da região, eram obrigadas a pagar PIS e COFINS. Muitos contribuintes ingressaram com ações na Justiça desde 2012, questionando a exigência desses tributos, e a Justiça passou a reconhecer que o PIS e a COFINS eram indevidos, eram tributos indevidos nas vendas internas. E hoje a Justiça já pacificou essa questão. O mesmo em relação ao IPI. O produto fabricado na Zona Franca de Manaus, conforme projetos aprovados na região, ele sai da Zona Franca de Manaus com destino a outras regiões do Brasil com isenção do IPI. É um benefício que está lá originalmente no texto, na legislação que trata da Zona Franca de Manaus. Acontece que o produto, quando é comprado por outras empresas de outras regiões do Brasil, com isenção, ele anula o crédito do imposto. Só lembrando, o IPI ele é um tributo, um imposto não cumulativo, de forma que o valor cobrado na etapa anterior é creditado na etapa subsequente, ou seja, uma empresa que compra matéria-prima, ela se credita do valor do IPI cobrado na etapa anterior e utiliza esse crédito no abatimento do débito próprio. Acontece que o produto fabricado na Zona Franca de Manaus saía da região com isenção e os compradores localizados em outras regiões do país compravam com isenção, mas eram impedidos de tomar crédito. Ou seja, uma empresa localizada em São Paulo comprava uma matéria-prima da Zona Franca de Manaus com isenção, mas era impedida de tomar o crédito. De outra forma, se ela comprasse do vizinho dela essa matéria-prima, também de São Paulo, ela compraria sem isenção do IPI, mas poderia tomar o crédito. Ou seja, essa sistemática, de certa forma, acabava anulando o benefício tributário relativo à Zona Franca de Manaus. Com base nisso, muitas empresas passaram a questionar essa vedação na Justiça, dizendo que, se elas não tivessem direito ao crédito, não seria interessante comprar os produtos da Zona Franca de Manaus. E, com base nisso, nós não teríamos aquela redução das desigualdades regionais que foi pretendida quando o modelo da Zona Franca de Manaus foi criado. Com base nesse entendimento, o Supremo Tribunal Federal, em 2019, reconheceu que os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus devem sair da região com isenção, mas isso não deve impedir o crédito relativo ao imposto para os seus adquirentes, porque se esse crédito fosse rejeitado, você fulminaria o benefício que pretende a redução das desigualdades regionais.
O que o STF fez foi harmonizar o sistema não cumulativo do IPI com o sistema da Zona Franca de Manaus. Via de regra, a compra de uma mercadoria isenta não gera direito ao crédito, a não ser que ela seja proveniente da Zona Franca de Manaus. A mercadoria saída da Zona Franca de Manaus sai com isenção da região, mas gera direito ao crédito do adquirente. E que crédito é esse? Qual que é o valor desse crédito? O crédito é calculado como se o imposto fosse cobrado. Então vamos supor uma mercadoria, uma matéria-prima fabricada na Zona Franca de Manaus, cuja alíquota do IPI seja de 15%, ela vai sair da Zona Franca de Manaus com isenção desse imposto, ou seja, o fabricante não vai pagar o IPI e o adquirente localizado em outra região do país vai comprar essa matéria-prima com isenção, mas vai se creditar em 15%, como se o imposto fosse cobrado. Com isso, o produto fabricado na Zona Franca de Manaus voltou a ser extremamente atrativo, principalmente as matérias-primas e os produtos intermediários, porque os adquirentes podem comprar com isenção do IPI, ou seja, o custo fica menor, mas isso gera um crédito para ele como se o imposto fosse cobrado. Por isso que muitas empresas estão buscando a Zona Franca de Manaus e migrando suas operações para lá, de modo que elas possam fabricar seus produtos com isenção do IPI e gerar créditos para os seus clientes, tornando o seu produto certamente muito mais atrativo, com um custo muito melhor e gerando crédito do IPI para os seus clientes. Espero que o tema tenha sido corretamente abordado e se ficou alguma dúvida, por favor, utilize aqui o nosso campo de comentários para entrar em contato com a gente. Muito obrigado.